Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Heverson, da cidade de Nova Olímpia. Ministério Igreja Pentecostal Vencer com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero trazer para vocês aqui agora um estudo baseado em João 14,6, onde lá diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas antes eu quero aqui falar para você, embaixo aqui você clica no sininho aí, que vamos fazer vídeos de estudos, para que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. E aí quando você clicar aqui embaixo no sininho, você vai receber as notificações aí do YouTube, para que você possa acompanhar nossos estudos aí, que serão praticamente diários, tá bom? E Deus venha abençoar a vida de cada um. Então segue lá, tá bom? Heverson, lá tá no Facebook, no YouTube está Heverson, só Heverson, você colocar Heverson lá vai aparecer com R. No Facebook também está Heverson e no Instagram Evangelista Heverson, EV Heverson. Segue nós lá nas nossas páginas lá, que Deus abençoe e te dê muita força aí a cada dia. Bom, como nós vemos em João 14,6, nós vemos que disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nesse texto sagrado, Jesus Cristo diz, eu sou, ou seja, o grande eu sou. Aí faz uma afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já tenha ouvido falar nesse versículo, e você deve estar meditando, mas como assim? Mas vamos chegar lá. Então quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, não tem outro intermediador a não ser Jesus, entre Deus e o homem, sendo Jesus homem aí, conforme a Bíblia nos diz. Então Jesus, Ele é a verdade e o caminho, e ninguém consegue chegar ao Pai se não for por Ele, porque todas as coisas são intermédio dEle e para Ele. Então o caminho é o percurso para fazer entre a origem, o destino, quando alguém quer ir a algum lugar. Então a preocupação, qual que é a preocupação? Quem vai viajar? Por exemplo, nós estamos aqui chegando ao final do ano, muitas pessoas têm suas diretrizes para ir viajar. E aí aqueles que vão de carro, eles vão programar um caminho para ir. Qual o caminho melhor para ir? Nós sabemos que o GPS ele tem muitas enganações e mentiras que levam você a determinados lugares, passando por rotas diferentes, desviando do caminho verdadeiro ali, que é o lugar para você seguir. E aí nós vemos que Jesus ele é o verdadeiro caminho, é onde nós podemos seguir sem pegar atalhos nenhum. E nós conseguimos entender que agora Jesus ele nos oferece esse caminho pela sua salvação, pela santidade que nós temos diante dele. E quando nós olhamos que esse destino, que é Cristo, que é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai, então Ele é o caminho também que nos leva e nos conduz ao céu. Deus ele envia aí, o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele é esse caminho. E de acordo com nós vemos em Gênesis 3:24, esse caminho ali entre o homem e a árvore da vida, ele foi bloqueado. Por quê? Porque após o homem ser expulso do jardim do Éden, após o homem provar do pecado, por causa desse pecado ele é expulso, então o homem ainda teve o caminho da árvore da vida, ou seja, ele foi bloqueado para não que alcançasse. Aí o que Deus resolve fazer? Colocar um anjo, o querubim, e diante ao jardim, ele coloca uma espada inflamada para estar ao redor, para estar ali passeando. Então nós vemos que esse caminho é bloqueado. Mas quando nós olhamos em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 22, a Bíblia nos prova que Jesus inaugurou novamente um novo caminho, e esse caminho de acesso a Deus por meio do seu sangue derramado pelos nossos pecados. Porque lá está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, veja bem,
cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então esse novo caminho que o Senhor Jesus ele nos coloca no tempo da graça, para que ele possa nos guiar em toda a verdadeira santidade de fé. Nós entendemos que agora nós somos purificados pelo sangue do Senhor, porque uma vez que eu passo a conhecer a Cristo, uma vez que eu passo a conhecer a Jesus, através das Santas Escrituras Sagradas, Ele vai nos direcionar diretamente ao Pai, para ter acesso livre ao Pai. Então o homem ele sempre tentou se aproximar de Deus, né? Então ele sempre ao longo da história, por meio de diversos caminhos. E alguns caminhos nós vemos que o homem ele faz conforme Atos 17, 22 ao 30, né? Ali conforme Paulo está ali no Areópago ali, ele está pregando, ele chega na cidade, ele começa a pregar, ele vê que em tudo eles são supersticiosos, mas ele começa a caminhar pelas ruas ali dessa cidade, e ele vê lá ao nome um Deus desconhecido, mas ele começa a pregar ali, a ensinar, quando ele está de frente, mas o povo, eles não conseguem enxergar. Por quê? Porque Paulo está dizendo, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pusesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos, existimos como também alguns dos vossos poetas, né, que disseram, pois somos também sua geração. E aí Paulo introduz no versículo 29, sendo nós, pois gerações de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra esculpida, para artifício e imaginação de homens? Que nós servimos um Deus que não vemos o rosto, mas sentimos Ele dentro de nós, e pela Tua presença nós sabemos que Deus é verdadeiro, porque Ele nos aproxima de nós, porque nós quando se aproximamos dEle, com a certeza e interação da graça divina, com o coração voltado para Ele, Ele mora em nós, tá bom? Conforme Jesus, Ele disse ali em suas palavras, né? Que Ele vem, Ele o Pai vem e faz morada em nós. E Cristo, Ele tem nos abençoado e nos agraciado com essa palavra. Então nós vemos que, porém, Jesus Cristo, Ele é o único caminho, conforme João 14,6, nós entendemos que em João 14,6, ele fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Tá bom? Então nós estamos aí falando um pouco sobre esse caminho, e esse caminho aí é Jesus Cristo, tá? A qual nós todos podemos aí a cada dia estarmos de pé diante dele. Então as religiões modernas hoje eles tentam enganar, né? Eles tentam de qualquer maneira infiltrar aí outro tipo de caminho, outro tipo de crença, né? Mas nós vamos lá, conforme Atos 4, 12, está escrito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mas quando nós olhamos no versículo anterior, no versículo 13, nós vemos que Pedro está dizendo, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, né? A qual foi posta por cabeça de esquina. Bom, mas vamos lá. Aí alguns pensam que Maria é mediadora entre Deus e os homens, ou que Maria pode rogar pelos pecadores. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 2:5, a palavra de Deus é muito enfática a dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. Tá bom? Mas Jesus ele se torna aí o caminho verdadeiro. Por que ele é o caminho verdadeiro e vida? Porque ele nos dá vida e vida com abundância àqueles que chegam a ele. E que aqueles que chegam conhecem o verdadeiro caminho, que é o caminho da salvação, que é a verdade, que é a vida, que é a palavra que nos introduz no reino dos céus, que é a palavra que nos inspira, que é a palavra que nos orienta a chegar até Jesus e chegar até Deus.
Porque nós temos um livre acesso ao Pai para clamar, para pedir, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o verdadeiro caminho. E Cristo é o caminho da verdade e vida, somente Ele pode oferecer essa vida plena. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, conforme João 10:10. Mas também, segundo Samuel, nós vemos que a Bíblia diz lá que o caminho de Deus, ele é perfeito, né? E a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos que neles confiam. No Salmo 25:8, a palavra de Deus afirma: bom e reto ao Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Então sempre é a palavra de Deus que vai nos aproximar também de Jesus e de Deus, porque a palavra é Jesus, é o verbo que se fez carne. Também nós olhamos em Isaías 30:21, nós entendemos que o profeta Isaías escreve dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, ainda andai nele, se vós desviardes, ainda nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas há muitas pessoas que ensinam errado, ensinam erroneamente essa palavra. São pessoas que se desviaram, se apostastaram da fé verdadeira. Mas, amados, esse é o caminho. Medite na tua palavra dia e noite. Medite nessa palavra, na Bíblia Sagrada. Medite nas Escrituras Sagradas. Buscar o entendimento, a sabedoria que vem do alto. Tá bom? Mas não esqueça, esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre estudos. Tá? Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Eu não sei fazer uma editação. Vocês viram aí muitos gritos, minha menina, minha filha, meu filho passando aqui. Mas vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com essas palavras, porque Jesus, ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Tá bom? Mas não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar aqui embaixo. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos prosseguir aí. Que Deus abençoe. Amém?